abriu. Fechar isso. Odeio quando ele faz isso, mas ok. Agora. Beleza? Então a aula de hoje ela é bem tranquila, é basicamente leitura de slide, não tem muita coisa para a gente ficar considerando teoricamente, só mais um jogo de informações para a gente saber um pouquinho sobre essa questão da biopirataria. Então a ideia é a gente conceituar o que significa a biopirataria e qual a especificidade do Brasil nesse contexto em termos da biopirataria global. Então vamos falar um pouquinho sobre o potencial de biodiversidade brasileira e o que isso pode significar no cenário geopolítico global. O Brasil é um país considerado de mega diversidade biológica por diversos fatores que a gente tem. Então toda a diversidade climática, a primeira coisa que a gente pode falar do Brasil é a extensão territorial. Então, via de regra, qualquer país com grande extensão territorial tem grande chance de pegar muitos ecossistemas diferentes, né? E no caso do Brasil, é o país que vai ter a maior extensão territorial em zona tropical. Então, se a zona tropical ela já tem a maior potencial de biodiversidade no planeta, e a gente é o maior país com essa zona tropical, né? Basta você pensar que é o único país do mundo que é cortado por um trópico e pelo Equador. Já pararam pra pensar? Parece uma coisa idiota, né? Aquelas coisas que a gente vê na quinta série, assim, tipo, quais são as especificidades do Brasil. Mas sim, né, isso significa muita coisa, né? Você ser cortado por um trópico e pelo Equador significa que você tem uma enorme extensão territorial aí na zona tropical. Então isso faz com que a gente seja um sério candidato a ter uma biodiversidade enorme, né? Mas não só isso, a gente tem uma climatologia muito variada, a gente tem formas de relevo muito variadas também, a gente tem uma grande extensão de litoral, né? Tanto de litoral quanto território para o interior, tá? Então a gente tem uma diversidade paisagística muito, muito grande. Então isso vai favorecer com que o Brasil tenha já esse potencial de mega diversidade. Então, só a título de comparação, 23% das espécies que existem no mundo estão no Brasil. Então não é pouca coisa. Então a gente é realmente considerado não um país biodiverso, mas um país mega diverso. Quase um quarto, né? 23% é quase um quarto da biodiversidade global pode ser encontrada em território brasileiro. Então, tipo, é de longe, o país mais campeão de biodiversidade no globo. Tá? Ok. E para que serve a biodiversidade? Não é só para a gente ficar admirando, né? A biodiversidade ela vai ter significado financeiro para diversos ramos. Então, para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética, para a indústria alimentícia, né? Toda essa biodiversidade que existe no país, ela tem todo esse potencial de gerar lucro para todas essas indústrias. Tá? E as potencialidades também de engenharia genética, da gente pegar genes de alguma espécie que é desconhecida da humanidade e tentar potencializar outras espécies, né? Cruzar genes de bactérias para você descobrir uma nova bactéria que produz alguma coisa, né? Eu lembro uma vez que eu vi lá na USP, tinha um projeto de plástico biodegradável. E era um plástico que eles desenvolveram lá que era feito a partir da gordura produzida por uma bactéria. Né? Até aí a bactéria já existia, não era fruto de engenharia genética.
Mas assim, você cultivava, né? Eles cultivavam as bactérias, a gordura produzida por elas era a matéria necessária para a produção desse plástico. Né? E tipo, numa prateleira ele duraria só 4 anos, assim, enterrado, você fazer uma sacolinha de plástico com aquele plástico enterrado, ela se deteriora em 180 dias. Então, tipo, é um negócio maravilhoso, assim, no momento que a gente coloca tanto em questão essa questão do plástico. Então, só para mostrar qual é o potencial de uso que uma simples bactéria pode ter. E você fazendo engenharia genética, você potencializando, misturando genes de diferentes bactérias, você pode potencializar as propriedades, né, os produtos que elas podem gerar. Tá? Então, um país que tenha esse nível de biodiversidade vai ser o sério candidato a sofrer qualquer tipo de interesse de todas essas indústrias. Tá? Mas não é só isso o que o Brasil tem. O Brasil também tem uma diversidade cultural enorme. Tá? E a gente ainda tem, né? Não é que nem os Estados Unidos que já aniquilaram todas as suas populações tradicionais. Né? O Brasil ainda tem bastante população tradicional. Então a gente tem bastante indígena, a gente tem bastante quilombola, a gente tem bastante caiçara, a gente tem bastante camponeses mesmo, né? Mesmo os que estão, vamos dizer assim, inseridos no sistema capitalista, né? A gente ainda, eles partilham ainda bastante dos conhecimentos tradicionais, sabe? De saber como funciona a natureza, de conhecer o potencial das plantas, o potencial dos animais. E principalmente por serem culturas que historicamente ficaram isoladas, né? É aquela coisa de você não ter remédio, de você ficar isolado do mundo, de você não ter como pedir socorro para alguém. Cara, a necessidade faz o homem. Então você mesmo vai saindo pela mata ao longo da sua história, da história dessa cultura. A galera mesmo vai saindo pela mata e vai descobrindo remédio por aí. E vai usando, né? Vai passando essa tradição aí oralmente. Né? Então, quando você ainda tem essas culturas preservadas no país, elas são também detentoras de conhecimento. Porque uma coisa é você sair pela mata e tentar descobrir o remédio para alguma coisa. Isso é mais difícil. Né? Então, é muito mais fácil você consultar o índio, né, que ele já tem esse conhecimento. Então, daí, o fato de a gente ter ainda bastante essas culturas preservadas, né, auxilia muito para a galera conseguir, né, obter esse conhecimento sobre os potenciais biológicos aí da floresta. Politicamente, a gente é um país de grande extensão territorial, como a gente já tinha falado, e fiscalização de fronteira zero, né, cara? É uma vergonha, né, todas as ações de fiscalização de fronteira que a gente tem, não só para bioprodutos, mas para arma, para droga. E a gente sabe da facilidade que é, da quantidade que entra pelo país ou que passa pelo Brasil, né, a produção aí dos outros países da América do Sul, passando pelo Brasil para ir para a Europa e para os Estados Unidos, né, as drogas principalmente, mas as armas também para entrar aqui. Então, tipo, se a gente não fiscaliza, a gente não tem ação de fiscalização para droga, vai ter fiscalização para produtos biológicos? Não, né? Legislação ambiental também é outra vergonha no Brasil, né? Por mais que a gente diga, né? Por mais que tenha bastante gente que diga que é uma das legislações mais avançadas do mundo, ok, né? Uma coisa é você ter a legislação, outra coisa é aplicá-la. Então, as ações, a aplicação da legislação ambiental no Brasil é um negócio muito, muito fraco. Né? E tipo, a gente tem legislação que caracteriza, por exemplo, o tráfico de animais, mas a biopirataria em si é muito fraca a legislação. A gente praticamente não vai ter nada na nossa legislação que vai reger as ações de biopirataria, que não é a mesma coisa que tráfico de animais, como a gente vai ver. E outra questão também, né, em termos de legislação, é a nossa fraca legislação de direitos autorais. Né? Do tipo, qualquer coisa, qualquer termo, qualquer substância, né, que não tenha dono, você pode ir lá e se intitular como um dono. Só para ilustrar um caso, a gente teve a canção, que é uma canção tradicional, canção tipo Batatinha Quando Nasce, né, que é o Meu Limão, Meu Limoeiro, vocês devem conhecer, né, do cancioneiro popular aí, que ela foi patenteada pelo Carlos Imperial, que foi um apresentador de TV bem famoso, né, entre as décadas de 60, 70 e 80 aí no Brasil. Então, tipo, uma cançãozinha popular, não tinha dono, ele foi lá e falou, não, fui eu que compus.
A mãe dele, quando soube disso, né, falou: meu filho, eu cantava essa música pra você quando você era criança. Como é que você tem coragem de falar que você que compôs essa música? Não, fui eu sim, com certeza. Você tá louca, você não cantava isso daí pra mim coisíssima nenhuma. Né? Mais ou menos assim que a banda toca por aqui. Então, tipo, não é de ninguém, é meu. Você consegue patentear qualquer conhecimento assim. Então, a gente tem todo, né, com isso eu quero dizer o quê? Que a gente tem todo o caldeirão de fatores necessários para ser o país maior alvo de biopirataria do planeta. Tá? E o que vem a ser a biopirataria? Vamos conceituar aqui. Esse termo foi criado em 1993 pela Fundação Internacional para o Progresso Rural para designar o seguinte crime. Diz o seguinte: transferência de recursos biológicos e conhecimentos tradicionais e sua proteção através de propriedade intelectual com a finalidade do lucro, sem autorização do poder público e sem o reconhecimento ou pagamento de royalties aos inovadores informais. Então vamos por partes. Né? A transferência de recursos biológicos, tá? Então não são os animais inteiros, é diferente do tráfico de animais, por exemplo, que quando você faz o que a gente chama de tráfico de animal é o animal inteiro, é o animal vivo, que é vendido, né, que é tirado da mata e vendido. A biopirataria, ela não se interessa pelo animal inteiro, ela se interessa pelos chamados bioprodutos. Então é uma secreção daquele animal, é um veneno, é uma seiva de uma árvore, é uma raiz, é uma bactéria, o produto de uma bactéria, é um gene de uma bactéria, né? Então são partes, né, são partes dos seres biológicos que têm esse interesse. E dos conhecimentos tradicionais também, então não somente os bioprodutos, né, mas essa extirpação do conhecimento das comunidades tradicionais também é considerada biopirataria. E a sua proteção através de propriedade intelectual, ou seja, esses conhecimentos, esses bioprodutos, eles são patenteados, ou seja, eles vão ser, a partir daí, o uso deles vai ter que ser comunicado à empresa, a dona da patente vai ter que ser autorizado por ela, você vai ter que pagar royalty para ela, para você utilizar aquele produto. Ou seja, aquilo que era um uso tradicional, que era um conhecimento tradicional, agora você tem que pagar para alguém para você fazer esse uso. Né? Com a finalidade do lucro, obviamente, né? São empresas capitalistas que estão fazendo isso, sem autorização do poder público, ou seja, caracteriza roubo mesmo de bioprodutos, né? E sem o reconhecimento ou pagamento de royalties aos inovadores informais. Ou seja, as empresas chegam, né, pegam esses bioprodutos, patenteiam esse conhecimento, e as comunidades que são as verdadeiras detentoras desse conhecimento, que são chamados inovadores informais, ficam realmente a ver navios. Né? Não vão ter nenhum reconhecimento, né, como produtoras desse conhecimento. Tá? E quem é que faz essas ações de biopirataria? Via de regra, ONG ambientalista. Basicamente, né, são agentes estrangeiros que eles vêm infiltrados aqui, fazendo de conta que estão interessados em ações de preservação dentro da floresta, mas na verdade a ideia é você justamente entrar em contato com os indígenas, né, você conhecer o modo de vida deles, conhecer todos os medicamentos que eles utilizam. E aí você pega algumas amostras desse conhecimento e leva para fora para depois serem patenteados. Né? Você contrabandeia algumas amostras. Uma vez que você tem um laboratório, você conseguir sintetizar aquela substância em laboratório, você já não precisa mais pegar a fonte original. Você não precisa ficar extraindo da planta direto, entende? Você consegue fazer a substância sintética. Né? Mas até aí, né, o que interessa é a substância, né? Não é o ser, tá? Uma citação aqui para a gente ter uma noção, né, do que isso significa pro nosso país. Sementes, insetos e flores significam riqueza e lucros estratosféricos para a indústria farmacêutica e de cosméticos. De acordo com as estimativas do IBAMA,
A biopirataria movimenta cerca de 60 bilhões de dólares ao ano em todo o mundo, ocupando o terceiro lugar no rol de atividades ilegais mais lucrativas, perdendo somente para o tráfico de armas e drogas. Só o Brasil perde por baixo cerca de 1 bilhão de dólares por ano. Então são royalties que a gente tem que pagar, ou então royalties que eles ganham, que poderiam estar sendo ganhados por cientistas daqui ou populações tradicionais daqui, se elas fossem as detentoras desse conhecimento. A gente tem, então, uma fraca legislação, né, tanto no Brasil quanto internacional. Esse é um crime considerado novo ainda, então não tem muito bem a tipificação, né, das ações de biopirataria, embora no meio científico já esteja muito bem claro, já esteja muito bem tipificado, mas uma coisa é o que diz a ciência, outra coisa é o que diz o direito. Então, no direito brasileiro e internacional, parece que há muito pouco interesse em tipificar a biopirataria como um crime e ter ações em cima desse comércio, né? E outra coisa que a gente já falou também, né, a diferença da biopirataria para o tráfico de animais aqui, né, não é o animal inteiro que nos interessa, né? O que interessa são os bioprodutos, né, o material genético, as secreções desses animais e desses vegetais. Tá? Então a gente vê agora alguns exemplos na nossa história, tá? E alguns exemplos contemporâneos. Então o Brasil, né, o nome do nosso país, ele já dá um exemplo de biopirataria que aconteceu na nossa história, que foi o pau-brasil. O que os portugueses chegaram aqui, pegaram a madeira do pau-brasil, que extraía essa tintura, e era levada para a Europa. Então essa é considerada o primeiro caso de biopirataria, que inclusive dá nome ao nosso país, ou seja, não bastasse só todos os nossos fatores geográficos e de legislação que favorecem as ações de biopirataria, né? Mas o próprio nome do nosso país, olha que ironia, o próprio nome do nosso país já caracteriza esse roubo, né, que foi perpetrado ao longo da nossa história. Né? E obviamente sem só como exploração, né? Sem nenhum tipo de benefício para os indígenas naquele momento. Nem hoje, né? Outro caso importante na nossa história de biopirataria, o cacau, né, utilizado tanto na indústria alimentícia para o chocolate e manteigas diversas, né, e como cosmético também a manteiga de cacau sendo maravilhosa aí como hidratante, tanto da pele, dos lábios e do cabelo. Ele é um nativo da Mata Atlântica, tá? Ele precisa da mata para crescer, porque ele é uma árvore de sombra. Então ele vive dentro, assim, bem, como é que eu vou dizer, escondidão dentro da mata. Ele precisa da sombra e da mata para ele poder frutificar. Então é bem característico da Mata Atlântica o cacau. E algumas sementes elas foram contrabandeadas por um francês aí para a costa do Marfim, que era uma colônia francesa na África. E lá ele passou a ser plantado. Tá? E aí o Brasil, que era o maior produtor de cacau do mundo, o maior produtor de chocolate do mundo, vai perder espaço aí para os grãos que são produzidos na Costa do Marfim e são levados para a Europa para produção de chocolate e da manteiga de cacau aí para cosmética. Um caso menos conhecido, que é um remédio para sífilis e outras DSTs, que é a goma copal, que é uma resina, parece com o âmbar. Não sei se vocês conhecem essa pedra, âmbar, é uma resina fóssil, né? O âmbar é uma resina de uma planta que pode conter aí alguns micro-organismos, né? Algumas formiguinhas aí que ficam aí presas no meio dessa resina, mas a copal ela não é fóssil, né? Ela é produzida na escala de tempo humana, vamos dizer assim, né? Essa resina de diversas plantas aí.
Então, essa resina, ela já era utilizada no século XVIII contra DSTs, que era um negócio muito... Né, sífilis era um negócio que matava muito ainda no século XVIII, hoje nem tanto, né? O vírus da sífilis é um pouco mais brando, assim, pro ser humano. Mas naquela época, realmente, era um negócio muito, muito cruel. Né? E a utilização, né, dessa goma fervida aí servia como medicamento aí para sífilis e diversas DSTs. Né? Ela foi aí levada para a Europa aí já no século XVIII. Outro caso, né, um pouco menos conhecido, essa plantinha também chamada chinchona, tá? Que é um medicamento dela se extrai um medicamento para malária, e ela foi contrabandeada aí para a ilha de Java, que fica na Indonésia, em 1865. E toda vez que é contrabandeada, assim, as plantas, né, tipo, uma coisa é quando ela tá dentro da mata, que é a dificuldade que a gente tem para catar ela dentro da mata. Agora, quando você planta essa planta, quando você planta essa planta, né, você não tem mais essa necessidade de ficar saindo, se embrenhando pelo meio do mato para poder buscar, percebe? Facilita bastante a vida dos cultivadores. Tá? Então, ali na Indonésia, né, ou na Indonésia, né, um clima bem semelhante aí ao Brasil, deu certo, né, a plantinha aí. Outro caso maravilhoso na nossa história também, a seringueira, tá? Fonte do látex aí, que foi, né, a responsável, por exemplo, pela compra do Acre, né? Então muita coisa na geopolítica brasileira envolveu a seringueira. Ela teve o auge do comércio no Brasil no século XIX em função do desenvolvimento da indústria automobilística nos Estados Unidos, que estava super top já no século XIX, né, começando a produção de veículos. Então a borracha era utilizada para fazer os pneus dos carros. Então, tipo, como tinha, né, dentro da floresta amazônica, vai ser, né, o extrativismo da seringueira vai representar aí uma fonte enorme de lucros pro Brasil nesse período. Tá? Mas aí, né, algumas mudas elas foram contrabandeadas para a Malásia, e lá elas passaram a ser plantadas, tá? Tirando aquele problema que a gente acabou de ver, né, de você ter que se embrenhar pelo meio do mato, porque as seringueiras elas não ficam, né, uma do lado da outra, né, elas ficam espalhadas no meio da mata. Mas uma vez que elas estão plantadas, cara, é muito mais fácil, né, de você fazer essa exploração. Você não tem que ficar se embrenhando pelo meio do mato para catar a borracha. Tá? E aí a gente nota aí a diferença, né, o que isso produziu pro Brasil, o que isso significou, esse contrabando, em termos financeiros pro Brasil. Vamos lá. Para se ter uma ideia dos efeitos da biopirataria de Wickham, que foi o cara que levou ali para a Malásia a borracha, a produção nacional representava 50% da produção mundial em 1910. Em 1926, uma década e meia depois, representava pouco mais de 5%. Então, o Brasil, que era o astro da borracha até então, por causa de uma ação de biopirataria, a gente perdeu esse lugar. Aqui uma imagenzinha de como é extraída a seringueira. Você faz esses cortes em diagonal, que aí por efeito de gravidade vai caindo a seiva, você vai recolhendo ali no copinho a seiva da seringueira. Tá? E é considerado um cultivo ecológico, vamos dizer assim, né? Porque você não precisa cortar a árvore, né? Você vai só fazendo essa sangria nela, depois de alguns meses a casca se regenera, você consegue ir extraindo de novo essa seiva. Tá? Então, uma vez plantada, cara, ela vai passar milênios aí te dando a seiva. Outro caso também histórico no Brasil, a castanha do Pará. Mano, a castanha do Pará, cara, ela é um dos alimentos mais abençoados que existe, cara. Sem contar que é delicioso, né? Mas, tipo, as propriedades nutritivas dela. Ela é a maior fonte natural de selênio. Selênio, pra nós meninas, maravilhoso, porque ele é antioxidante. Tá? E o que é um antioxidante? São substâncias que elas vão retardar o envelhecimento da pele.
Uhul, né? Maravilhoso. Então, o consumo diário de castanha do Pará, tipo, uma castanha do Pará por dia, você já garante toda a sua cota de selênio aí necessária para o que seria necessário, né, como é que chama isso? Necessidades nutricionais, né, de selênio aí por dia. Uma única castanha, né? Sem contar o óleo também, né, para a pele e para o cabelo, maravilhoso. E tem pesquisas também da castanha do Pará como óleo para lubrificante de foguete. Cara, tipo, é muito bom. Tipo, é muito, muito, muito bom, assim, as propriedades lubrificantes, assim, do óleo da castanha. Então, ela também foi, ainda no século XIX, algumas mudas foram contrabandeadas ali para Singapura e para Malásia para serem plantadas ali, né, facilitando, então, a extração desses produtos. Cara, é uma das poucas coisas, talvez não, uma das poucas não, cara, a única coisa que eu sinto falta do meu ex-marido, cara, que ele era de Belém do Pará, cara, as frutas que ele me trazia da Amazônia, cara, cupuaçu, castanha, meu Deus, açaí, mano, puríssimo, assim, puríssimo, lindo, lindo, lindo. É a única coisa que me faz falta. Agora vamos falar de exemplos contemporâneos, né? Por contemporâneo, entenda coisas que aconteceram ao longo do século XX e em diante, tá? Um caso bem interessante, né? O caso do cupuaçu, né? Outra coisa maravilhosa também, outra bênção de Deus, que é o cupuaçu. Meu Deus do céu, que coisa deliciosa, cara. Já fiz. O dia que vocês tiverem oportunidade, cara, creme de cupuaçu, pega ele. Tem no mercado, às vezes, dá pra achar. Ele tem uma casca bem dura, assim, você tem que realmente arrebentar mesmo, né? Metendo um martelo, assim, mas aquela polpa ali você bate no liquidificador, misturando com um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de açúcar. Meu Deus do céu, aquele é um manjar dos deuses, assim, muito maravilhoso, muito, 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 muito. E a gordura do cupuaçu, o cupuaçu ele é um parente do cacau, então a gordura do cupuaçu também dá para fazer um tipo de chocolate, né? Que foi desenvolvido pela Embrapa, recebendo o nome de Cupulate, então o chocolate de cupuaçu, que teve o seu nome, o nome de Cupulate, não é nem só o produto, mas o nome também patenteado e o processo de fabricação patenteados por essa empresa japonesa, Asahi Foods, que patenteou também outros produtos brasileiros também no começo dos anos 2000. Cara, começo dos anos 2000, assim, tipo, teve várias ações de biopirataria no Brasil, tá? E o cupuaçu, ele não é visado somente como alimento também, né? Embora seja maravilhoso como alimento, né? Mas também, né? Para a indústria cosmética, para pele e cabelo também, maravilha, assim, a manteiga do cupuaçu. É a mesma coisa que a manteiga do cacau, né? Mas, tipo, a manteiga do cupuaçu, ela é mais leve. Então, ela tem uma absorção pela pele, pelo cabelo, assim, muito melhor até do que a manteiga de cacau. Então, realmente, é muito utilizado na indústria cosmética. Vocês já devem ter visto por aí, né? Um monte de produtos cosméticos aí à base de cupuaçu. Olha que coisa linda. Maravilhoso essa fruta, gente. Meu Deus do céu. O cupulate eu nunca comi. Nunca tive essa oportunidade, cara. Mas o cupuaçu em si, meu Deus, é muito bom. O açaí, né? Outro alimento muito abençoado. É uma bomba de calorias, tudo bem. Então você tem que ser marombeiro para você poder consumir o açaí com regularidade. Mas ele também tem muito daquelas... Não sei como é que é o nome dessa substância. Mas aquela substância que tem no vinho, que também é super antioxidante. Então, tipo, o açaí, ele tem esses antioxidantes aí comuns aí do vinho. Então, aquela coisa que o médico fala, né? Que você tem que tomar uma taça de vinho por dia. É melhor comer açaí. Então, o açaí, ele vai ter muito mais essas propriedades antioxidantes do vinho. Né? E entrou na moda, assim, né? Desceu aqui pro sul e sudeste na década de 90. Né? E o grande problema com isso é que, tipo, o açaí... Ele era um produto muito barato lá no Pará e no Amazonas. Muito, 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 muito. Ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia, só ficava restrito com eles. E lá, tipo, o pessoal não
não come açaí de sobremesa, não, cara. Eles comem com farinha mesmo, cara. Realmente faz parte da refeição. Assim, os caras eram viciados em açaí, muito viciado, muito, 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 né? O que talvez explique, né? Porque que mesmo tendo uma alimentação super gordurosa, como eles têm, né? Eles tinham tão pouco problema, assim, de coração, né? Problema nas artérias e tal. Então o açaí, ele dá essa contrabalanceada aí. Mas, tipo, inflacionou demais, assim, o preço. Né? Então, tipo, é quase que um produto de... É um produto de exportação muito grande, né? E também, né, trazido aqui pro sul e sudeste, o consumo é muito alto. Isso inflacionou muito o preço do açaí pro pessoal do norte. Então, não só, né, nem chegando na questão da biopirataria ainda, né? Mas simplesmente o fato de ser um produto super, super consumido nas cidades brasileiras, né? Isso já tem um impacto aí na população local, tá? A palmeira também, né? A palmeira do açaí também gera palmito, então ela também tem esse, não só o açaí, mas o palmito também é utilizado como alimento, né? E o nome do açaí também foi patenteado no ano 2000. Cara, tipo, como assim? Você até consegue entender, cara, que você queira patentear um bioproduto, né? Tipo uma seiva, alguma coisa assim, né? Que você utiliza na sua indústria. Mas, tipo, nome, velho. Como alguém pode patentear o nome de uma fruta? É um negócio muito absurdo, assim, muito. E foi tão absurdo que realmente conseguiram cair essa patente. Então ela foi feita em 2000 na União Europeia e nos Estados Unidos e caiu em 2002 e no Japão depois de 2003, né, caindo em 2007. Né? Tamanho o nível de absurdo, assim, de você patentear o nome de uma fruta, cara. Só porque é exótico, só porque você não utiliza no seu país, você... É porque é um conhecimento exótico e tipo, é tudo meio do mato, é tudo roça aqui mesmo, né? Então o povo não conhece nada, então, vamos patentear por lá mesmo, né? É esse o tipo de visão que você tem, que você tá pegando um produto que é do fim do mundo, né? E transformando num produto seu, né? Não só o produto, mas o nome, cara. Não, isso foi o mais absurdo, assim, cara. Patentear um nome de uma fruta, cara. Como pode? A que ponto chegamos? Então aqui a palmeirinha de açaí, né? Outra bênção da humanidade. Também para a indústria cosmética também, maravilhoso também o açaí. Copaíba. Uma bênção dos deuses aí conhecida pelos indígenas como uma seiva antibiótica. Cara, maravilhoso. Para doença de pele, isso, meu Deus, muito bom. Eu utilizo bastante o óleo essencial de copaíba quando eu produzo os meus cremes, meus sabonetes e tal, para fazer sabonete, creme anti-acne. Eu coloco o óleo essencial de copaíba, cara, muito bom para caspa. Também eu faço, então, tipo, muito bom, assim, fica realmente muito, muito eficiente. Então é uma maneira de você, né, não ficar meio refém, assim, da indústria, né, você utilizando esses produtos mais naturais. Ou seja, pensa numa cultura que não tem antibiótico, né, para doenças de pele, de maneira geral, você simplesmente aplicar, né, as folhas e os frutos da copaíba, né, o que isso não representou para os indígenas, né, a quantidade de curas que isso não representou para os indígenas ao longo de toda a sua história. Tá? Então ele também é um produto patenteado, um produto nosso também, produto patenteado aí na França na década de 90. Parabéns! Outro também da indústria cosmética, a andiroba. Tá? Andiroba também maravilhosa para cabelo frágil e quebradiço. É o óleo dela. Os índios utilizavam o óleo da andiroba como filtro solar, né, e como repelente também. Tá? E ele foi patenteado aí por empresas, né, da França, dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão no final da década de 90. Então percebam, cara, tem alguma coisa errada aí na história mundial. No final da década de 90, começo dos anos 2000, cara, é a época do boom da pirataria, da biopirataria global, assim. Andiroba eu nunca comi. Não sei qual seria o gosto.
Aí chega umas horas assim que você olha e fala, meu, para o mundo que eu quero descer, cara. Espinheira Santa. É um tipo de coisa que a gente faz chá, assim, pra gastrite. Todo mundo faz chá de espinheira santa pra gastrite, né? Então, ela em chazinho, ok, né? Alivia a sua gastrite. O produto concentrado, ele é utilizado para tratamento de úlcera estomacal, né? Então, ela foi descoberta aí da Faculdade de Medicina do Paraná, pelo professor Aloysio Franz, e controlada aí pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, tá? Aí você pensa, não, mas o pessoal ele patenteia os produtos quando não tem nenhum tipo de registro. Não, cara, o remédio ali da espinheira santa já tinha o registro no Brasil. E essa empresa farmacêutica japonesa, a partir de uma publicação desse professor numa revista, pegou o produto e patenteou por lá. Então, tipo, você fala, vamos registrar aqui no Brasil e aí você impede, né, que alguém pegue, né, porque aí já tá registrado, né, não tem mais como outra pessoa, né, registrar esse produto. Não, cara, isso não deixa ninguém imune, não, cara. A falta de noção, ela desconhece limites aí mesmo. Ou seja, nem você registrando o seu produto, nem você registrando o conhecimento que você produz, você não tá imune a uma ação de biopirataria. A fotinha aqui dela, ó, pra vocês conhecerem. Tá? Se estiver no meio da roça, dá pra você utilizar esse chá aí pra gastrite. Agora, mano, quando eu vi isso daqui, cara, eu falei, cara, é a hora que você vira a mesa assim e fala, mano, vai pro inferno tudo, cara. Quebra-pedra. Cara, quebra-pedra, meu pai tomava chá disso pras pedras no rim dele. E é por isso que ela chama quebra-pedra. É porque ela é utilizada pra quem tem pedra nos rins. Cara, isso daí é um mato. Isso daí cresce em qualquer lugar, cara, em qualquer vasinho, assim, esses esporinhos, assim, que ela tem, que são sementinhas dela, cara. Qualquer lugar, se bater um vento, leva. Em qualquer lugar essa coisinha brota. Então, tipo, como assim, cara? Um negócio que todo mundo conhece, todo mundo utiliza chá de quebra-pedra pra pedra nos rins, né? E aí foi descoberto que ela também servia para hepatite B e alguns tipos de câncer, né? E foi aí patenteada por esse laboratório aí, Fox Chase Center Cancer dos Estados Unidos, em 1985. Falou, cara, agora é só o que faltava, né? A gente ter que, né, pagar a royalty pra tomar um chá de quebra-pedra, assim, cara. Muito absurdo. Ainda não estamos nesse nível, mas, tipo, é um remédio tradicional, cara. Não faz o menor sentido você utilizar esse conhecimento, né, que é um conhecimento tradicional, não foi descoberto por você, percebe? Todo mundo toma chá de quebra-pedra, então não faz o menor sentido, epistemologicamente falando, né, você utilizar esse conhecimento como seu. Ele não é seu, né, cara? É um conhecimento popular. Essa árvore é linda, cara. Eu não conhecia ela antes de começar a pesquisar a biopirataria, mas é maravilhosa. Olha que árvore diferente, cara. Chama sangue de dragão, né? Quem tem esse costume de bater loja de produtos naturais já deve ter se batido aí com algum frasquinho de óleo essencial de sangue de dragão. Cara, muito utilizado para doenças que atacam a imunidade. Então, herpes, reumatismo, AIDS também, né? Então, como reforçador da imunidade, a seiva do sangue de dragão. Tá? Também patenteada aí durante a década de 90. A muirapuama, talvez vocês não conheçam essa história, mas a muirapuama, era uma planta que, vamos dizer assim, os índios tomavam um chazinho dela para ficarem, como direi, animados. Para levantar o nosso ânimo e outras cositas más para levantar também.
Então a muirapuama, ela é a fonte do Viagra, né? Talvez pouca gente saiba, né? Mas o Viagra, ele vamos dizer assim, é um fitoterápico em estrito senso, né? Ele é extraído, né? Nada mais é do que a seiva da muirapuama concentrada, né? E sintetizada em laboratório. Então ela foi sintetizada aí por essa indústria Taisho Farmacêutico, que é uma indústria japonesa, em 1993. E aí o Viagra foi lançado em 1998 como medicamento para disfunção erétil. Tá? Então, de novo, né, mais um conhecimento indígena aí para um medicamento que é caro e super utilizado aí no mundo todo. A bibiru, essa eu não consegui encontrar nenhuma foto dessa planta. Mas é um caso clássico também de biopirataria, né? Que ele é um anticoncepcional. Ele era um chá que era utilizado pelas índias wapichanas do estado de Roraima como anticoncepcional, né? Então a mesma coisa de um anticoncepcional comum, né? Você vai tomando esse chá regularmente, então você evita a gravidez, né? Ela foi patenteada em 1997 por um brasileiro chamado Konrad Gorinsky, que conviveu com os wapichanas durante a sua vida até os 17 anos. Ou seja, ele, nessa a gente pensa, não, esses aí são só estrangeiros que fazem essas ações de biopirataria. Não, cara, brasileiro também, né? Tem gente ruim em qualquer lugar, né? Vamos dizer assim. Então ele também a gente vai contribuir com esse contrabando internacional, né? Roubando esse conhecimento aí das Índias. Certo? O camu-camu, uma frutinha bem azeda, e é por isso mesmo, né, que ela é a maior fonte natural de vitamina C. A gente sempre falava assim antes, que você tem que comer laranja para você obter vitamina C, aí depois vira a acerola como a maior fonte de vitamina C, agora já foi desbancada aí o camu-camu, né? Muitíssimo mais concentrado, muitíssimo maior a concentração de vitamina C do que a acerola e do que a laranja, tá? Com todas as suas utilizações para a indústria cosmética e alimentícia e farmacêutica, né, como fortificante aí do sistema imunológico, para todos os complexos vitamínicos que a gente utiliza, tá? Ainda em processo de patenteamento, e aí também com esse potencial aí de tratar inflamações de próstata e câncer de mama, tá? Então esses foram aí alguns exemplos de biopirataria de flora brasileira, né? Alguns exemplos contemporâneos. Agora falar um pouquinho sobre a biopirataria da fauna brasileira. O maior exemplo que nós temos de biopirataria da nossa fauna é o veneno da jararaca, tá? E foi uma descoberta na década de 60 por um professor chamado Sérgio Ferreira, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tá? O veneno da jararaca, ele, em baixas concentrações, ele é um medicamento para hipertensão arterial, que é o captopril. Cara, vocês devem conhecer aí os pais, avós de vocês, com certeza devem tomar isso daí, que tipo, é o medicamento assim mais utilizado para hipertensão arterial, que todo mundo toma, que tem hipertensão arterial, vai tomar o captopril, tá? Então foi descoberto aqui no Brasil, a partir do veneno da jararaca, sintetizado, e aí patenteado aí por um laboratório norte-americano, tá? Então, tipo, não adianta você, brasileiro, você descobrir um remédio e falar, porque as pesquisas brasileiras não são avançadas. São sim, cara. A gente tem aí o medicamento mais popular aí no mundo para hipertensão arterial, foi descoberta nossa, mas mesmo assim a gente não lucra com isso, né? Porque vem alguém e patenteia no nosso lugar. Aí uma imagenzinha da jararaca.
A minha mãe toma captopril, né? Quando eu falei em casa que o captopril era de veneno da jararaca, meu pai falou, podia destilar o seu, né? Em vez de ficar comprando remédio aí, destila o seu veneno, então aí faz pra você tomar o remédio. O chamado sapo venenoso, não encontrei uma foto dessa espécie aí, especificamente, mas, tipo, tem vários. Eu vi que tem vários desse sapo, os chamados sapos venenosos, são sapos muito coloridos, assim, tipo aquelas cores, assim, que a gente chama na natureza, que chama a atenção como venenoso, então, tipo, preto com amarelo, assim, diz que todas as coisas que são na natureza preto com amarelo é venenoso e bem perigoso. Então, são sapos bem coloridos, assim, que eles são considerados venenosos, né? E qual é a questão aí dessa espécie especificamente? Ela produz uma substância, né, que ela é 200 vezes mais potente do que a morfina em termos analgésicos. Então, tipo, é um medicamento que ele foi patenteado aí na década de 70. O medicamento hoje ele chama tebaniclina, tá? E ele é utilizado para pessoal com câncer terminal. Né, aquelas dores fodásticas, assim, que a gente tem no final da vida, assim. Tem hora que nem a morfina dá jeito, assim, né? Então, dá pra utilizar essa substância aí, tá? E, mesma coisa, né? Foram contrabandeados alguns sapos levados pra lá, né? E aí depois você não precisa mais utilizar o sapo, né? Você sintetizando a substância em laboratório, você já consegue produzir isso em escala. Tem um outro sapinho também, né, que produz, né, alguns analgésicos que tem a substância aí. Deixa eu mostrar o sapinho aqui pra vocês. Olha que coisa mais fofa. Fala, cara, um bichinho fofo desse, cara, é alvo de interesses internacionais, assim, cara. Como pode? Então também, né, cara, toxina de sapo, cara, um negócio assim mais... a área mais, em termos de animais, assim, os sapos, eles são os mais visados pra biopirataria, cara. As peles dele produzem umas toxinas bem loucas, assim, dá pra pesquisar bastante remédio. Então, desse sapinho aí, dá pra pegar medicamento pra alguns tipos de câncer, pra Parkinson e até pra AIDS também, tá? Então, aí, com várias patentes aí entre as décadas de 80, 90 e 2000. Você vê que é sempre, né? Estados Unidos, França, Japão, é sempre os mesmos, né? E também é considerado, né, biopirataria, o que a gente chama de biopirataria da cultura. Então, mesmo que a substância, né, ela seja amplamente utilizada, né, uma coisa é o uso da substância, outra coisa é o conhecimento em cima dessa substância, né? Então, às vezes, não é só uma coisa, é só um produto. Pode ser um mix de produtos, ou pode ser um determinado processo de extração desse produto. Isso também pode ser alvo de ações de biopirataria. Então, um grande exemplo, né, histórico isso no Brasil, é o curare. O curare era um mix de venenos de cobras e de algumas plantas analgésicas que os índios colocavam ali na ponta da flecha para quando eles atirassem a flecha dar uma paralisada assim no animal, tá? Então essas algumas toxinas paralisantes assim que tem vários animais vegetais, eles vão ter essas toxinas paralisantes, né? Elas foram levadas primeiramente para a Europa pelo Humboldt, né? O conhecimento dele aqui no Brasil, e vai ser patenteado na década de 40 como um relaxante muscular, né? Já que ele serve aí, né, que os índios utilizavam para imobilizar a vítima, então dava aquela, né, em doses mais baixas, ele é um analgésico, né? Outro super famoso também, a ayahuasca, tá? Também conhecida como chá do santo daime, assim, pra galera ficar loucona aqui, ó.
Então, a casca da ayahuasca, que é um cipó, tá? Que é utilizado pelos índios para fazer um chá, que eles, nos rituais religiosos deles ali, que você tem alucinações, né? E as alucinações são consideradas visões de futuro, são consideradas adivinhações, e por aí vai, né? Mas o efeito realmente que isso dá no cérebro é alucinógeno, pra gente ficar loucão, né? E como alucinógeno, né? São vários, na verdade não é o único, mas tem várias substâncias que são alucinógenas que são usados como antidepressivos. É a doença do século, a depressão. Então, se você está afim de realmente ganhar dinheiro, a pesquisa é essa, né? Pesquisar medicamentos antidepressivos, né? Então, a ayahuasca aí entrando nesse ramo também, né, da indústria farmacêutica de antidepressivo. Bom, diante desse quadro tenebroso que nós temos para a biopirataria brasileira, o que a gente tem feito? Né? Já que tipo, todo mundo conhece os casos, né? O que a gente tem feito para coibir essas ações de biopirataria no Brasil? Né? Aplicação de multas, quando são descobertos esses casos, e pensa tipo, a gente pode aumentar a fiscalização nos aeroportos, por exemplo, que é por onde vai sair os bioprodutos. Ok, mas isso não garante. Né? Só isso não garante. Ainda que fosse feito de maneira decente, isso não garante. Porque, por exemplo, dá para levar bioprodutos, cara, na lama que tá no seu sapato. A lama que tá no seu sapato, que você vai viajar, ou então que leva na sua roupa, cara, aquilo pode conter uma infinidade de bactérias amazônicas. Já pararam pra pensar nisso? E dá pra gente exportar. É assim que viajam as doenças, né? Você se embrenha pelo meio da mata e começa a contaminar a galera por aí, né? Assim que começou provavelmente foi assim que começou o coronavírus, provavelmente foi assim que começou a AIDS, né? Então é doenças que estavam no meio da mata e são trazidas aí pelo homem que se embrenha pelo meio da mata e traz essas doenças pra cá. Então dá pra levar, né? Dá pra você levar bactérias na sujeira do seu sapato. Né? Então, tipo, como é que você vai controlar um negócio desse? Então, aplicação de multas, né? Julgamentos pífios, assim, baseados nas leis de crimes ambientais, né? Que também tem uma legislação bem fraca no Brasil. Campanhas de conscientização, instalação de CPIs, foi feita uma CPI importante em 2002, criação de leis e medidas provisórias, que vocês sabem muito bem como é que a banda toca com leis e medidas provisórias no Brasil, e simpósios e eventos científicos. É assim que a gente faz para combater a biopirataria. Cara, vamos ver essa coisa de campanhas de conscientização, cara. Eu lembro uma vez, nas aulas, era aula de disciplina de Amazônia, professor Vanderlei Messias da Costa, lá da USP. Ele tava mostrando pra gente umas tabelas, assim, cara, mostrando os lucros que a madeira, o comércio da madeira, tanto legal como ilegal, o quanto que ele traz. A gente fala tanto dos produtos amazônicos, mas ainda hoje a madeira, a extração da madeira, tanto legal quanto ilegal, é o produto mais lucrativo da Amazônia. Cara, ele passou uns 15 minutos, assim, mostrando pra gente tabelas e mais tabelas, né, de diferentes tipos de madeiras, né, que são extraídas, mostrando os lucros exorbitantes que aquilo traz, né. E aí ele falou, bom, gente, o que a gente vai, pra concluir a aula? Bom, o que a gente faz, então, pra coibir toda essa devastação da floresta aí, pra né, remover toda essa... tirar todas essas ações de desmatamento, né? Coibir essas ações de desmatamento. O que a gente faz? Podemos fazer educação ambiental. Sabe? Ali, tipo, caiu a ficha da galera, né? Do tipo de como são ingênuas as ações que se propõem para combater esse tipo de crime. Sabe? Você acha realmente que uma indústria que movimenta bilhões em termos globais, né? Você acha que educação ambiental, que eventos científicos e campanhas de conscientização vão conseguir coibir um comércio desses? Sabe? A gente não pode ser ingênuo a esse ponto. Né? Eu, francamente, acredito que não existe a solução.
né, para biopirataria. Mas é o que a gente tem feito, né? São esses tipos de açõezinhas ingênuas, assim, para tentar coibir, cara. Não tem muito o que fazer, na verdade. Aqui uma citação para a gente pensar, né, do que poderia ser feito, né, contra a biopirataria. Para que se possa combater a biopirataria, é preciso que se compreenda cada um dos fatores que contribuem para a sua existência. Tudo aquilo que a gente falou lá no começo da aula, né? Então é um país com mega diversidade, é um país que não tem fiscalização de fronteira, é um país que não tem legislação ambiental decente, é um país que não tem legislação de direito autoral decente, é um país em que a pesquisa científica é pífia. Então, tipo, é toda uma rede de fatores que faz com que a gente tenha seja esse campeão global aí de biopirataria. Então ele vai elencando aqui. A inexistência de uma política nacional estratégica para a ciência e tecnologia. Então, tipo, não existe interesse de pesquisador brasileiro para fazer aqui. A gente não tem incentivo, né, para ciência brasileira. Então, tipo, ainda que seja importante, ainda que a gente observe o potencial da floresta, quem é que vai se embrenhar pelo meio do mato para poder fazer pesquisa de remédio, de cosmético? Ninguém faz isso. É só quem realmente tem dinheiro, né? E se a ciência brasileira não tem dinheiro, né, como é que a gente vai fazer isso? O interesse crescente pelos conhecimentos tradicionais, que reduzem o custo e o tempo das pesquisas, né? Então é muito mais fácil você recorrer ao índio, recorrer ao quilombola, que ele tem realmente esse conhecimento, do que você ficar se embrenhando pelo meio do mato e tentando descobrir. Que as populações tradicionais, elas já têm esse conhecimento, né? Então daí talvez se justifique, né, tanta preocupação de tanta ONG estrangeira em ações de preservação aqui na nossa floresta. A defasagem brasileira em pesquisa, desenvolvimento e produção, como a gente já acabou de falar, né, que é um país extremamente atrasado. A falta de uma legislação que regule a exploração dos recursos naturais, que é outra coisa também que é pífia no Brasil, não só, né, para a questão ambiental, mas para todo tipo de questão que envolva a legislação no Brasil, né, para corrupção, para tráficos diversos, né, cara, para crimes diversos, né, cara. É uma piada, né, o nosso país em termos de cumprimento das leis. Né? E ainda a exclusão social. Né? Porque, tipo, tanto para a extração da madeira como para todos os outros bioprodutos que a gente pode pensar, cara, quem é que faz isso? Quem é que se embrenha pelo meio do mato para ficar catando plantinha? A gente pobre. A gente pobre, né, que vem aí uma ONG, vem aí alguma empresa, né, que oferece, né, meia dúzia de dólares para você, você vai lá, cata algumas plantinhas e você vende para isso, né? Isso não só no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, na Colômbia é muito utilizado isso para produção de cocaína, né? A coca, ela é uma planta da floresta mesmo. Cara, a população pega as folhas de coca, em vez de vender para a indústria farmacêutica, vende para o traficante, né, que ele paga muito mais. Né? Então você tem esse componente da exclusão social muito importante. Né? Você vai vender para quem lucra, você vai vender para quem, né, para quem te oferece alguma coisa em troca. Né? Deixar a planta ali no meio do mato, cara, a pessoa que vive no meio do mato fala, para ela é só uma planta. Né? Tá ali no meio do mato, foi Deus que deu, então pode levar aí. Né? E você levando algum lucrinho com isso, tá valendo. Né? A gente não tem essa noção, né, do que eles não têm essa noção, né, do que isso representa, né, do tipo, da quantidade de lucro que o país está perdendo, né, quando você pratica essa ação. E uma coisa que a gente sempre ouve, né, é que deveria se apressar então a ciência brasileira para que esses produtos fossem patenteados aqui no Brasil antes das empresas estrangeiras. Então se a gente tivesse, mesmo que a gente já viu que não imuniza, né? A gente já teve, né, desenvolvimento de várias pesquisas desses produtos aqui, a gente viu aí alguns exemplos, e mesmo assim eles são patenteados por empresas estrangeiras. Então já vi bastante gente falando que a solução para a biopirataria seria o investimento na ciência brasileira, que assim nós conseguiríamos correr na frente dos caras, né? Já que nós somos os donos de toda essa biodiversidade, a gente conseguiria, fazendo essas pesquisas, a gente patentearia
todos esses produtos. Tudo bem que seria você correndo atrás da lebre, e a lebre corre muito mais do que você, mas ok. Né? E a gente patenteando esses produtos, a gente conseguiria obter, né, manter esse conhecimento aqui, né, defender o nosso conhecimento tradicional e esses lucros ficarem aqui no Brasil. Ok, mas isso dentro de uma mentalidade puramente financeira. Tem uma outra questão que a gente não considerou aí, eu vou deixar para vocês como reflexão. Né? A vida pode ser patenteada e protegida por direitos autorais? São formas de vida aí, foi você que criou essa forma de vida, porque o que a gente entende como proteção de direito autoral são obras criadas por você, são obras de arte, né, são livros, são máquinas, isso tudo é patenteado, né, porque é fruto do engenho humano, esses produtos. Agora, não é fruto do engenho humano, uma seiva de uma planta, uma toxina de um sapo. Não foi você que criou isso. Então, até que ponto realmente, né, produtos biológicos, eles realmente podem ser patenteados, ou seja, ter um dono. Né? Como é que um produto biológico pode ter um dono? Isso é uma coisa anterior pra gente pensar, né? Mostrando como, né, você patentear um produto, isso não é a solução, né? Você não soluciona o impasse, né, do que é a biopirataria. Quem é o dono desse conhecimento? Todos nós e ninguém. Ninguém é dono de um sapo, ninguém é dono da ayahuasca, ninguém é dono de nada, cara. Isso é da natureza. Né? Como que você patenteia uma coisa que é da natureza? Como é que você se desdona de uma coisa da natureza, se não foi você que fez isso? É uma coisa pra gente refletir. Fechou então, crianças? Então, por hoje era isso. Obrigada aí pela presença de vocês, então, crianças, tá? Vou, então, gravar mais uma aulinha para vocês, que eu fiquei devendo ainda. E semana que vem a gente tem a nossa prova e é o limite para entrega dos trabalhos também, tá? Beijo para vocês, crianças. Bom final de tarde aí. E até a próxima.